Hoje nós vamos falar um pouco sobre os últimos resultados das eleições de 2014 para presidente da República. Mas antes lembrar o povo brasileiro dos três grandes movimentos que nós tivemos na história. Foi a direta já, em 1984, onde a sociedade brasileira se juntou para pedir a tal redemocratização do país. Depois, em 1992, um outro evento popular aconteceu, que era o Fora Collor, onde a juventude brasileira, pautada pelo sentimento de honestidade, digamos assim, foi às ruas com as caras pintadas para tirar o presidente Collor. E em 2010, próximo à Copa do Mundo, nós tivemos uma grande besteira social. Um movimento gigantesco que não disse coisa nenhuma. Se iniciou com tal de 10 centavos, de 20 centavos de passagem de ônibus, terminou tomando uma repercussão gigantesca na mídia, até hoje ninguém entendeu direito que porcaria era aquela, e o resultado foi que a Dilma se elegeu. O que prova que esses movimentos atuais não dizem exatamente o que quer. Hoje no país tem crescido um apelo, um pedido da sociedade brasileira, ainda que tímido, e principalmente da juventude, sobre a volta do regime militar brasileiro. E o porquê a sociedade brasileira estaria pedindo de volta o regime militar brasileiro? Algumas pessoas se assustam com isso, mas a maioria, as pessoas mais conscientes, mais inteligentes, entende isso como um repúdio da sociedade consciente do país a esse governo criminoso, ditador, comunista que o PT quer implantar no país. O Brasil se anestesiou com 3 programas petistas, digamos assim que seja petista, porque alguns a origem verdadeira não são petistas, que foi o programa Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família e o Pronatec. Esses 3 programas fizeram com que a sociedade brasileira, principalmente os pobres brasileiros, os analfabetos políticos brasileiros, os nordestinos brasileiros do norte, lamentavelmente eu sou do norte, mas moro em um estado que aqui o PT não tem vez, o estado de Roraima não vota em ninguém do PT, nunca vamos eleger um governador, um prefeito na capital do PT. E nós percebemos que o nordestino, a parte norte e nordeste desse país, foi de uma forma enganatória, induzida a votar no PT por esses tais programas aí. O resultado disso a gente viu, o PT ganhou a eleição. E aí veio as consequências disso. A dona Dilma Rousseff e o seu partido, o PT, que vivem de mentir, de enganar o povo brasileiro, acusavam o candidato da oposição, que era o Aécio Neves, de que iria fazer um descaminho no país. Iria aumentar juros, iria tirar comida da mesa do brasileiro, iria aumentar combustível, iria aumentar energia, que o Brasil iria desandar economicamente, porque segundo esses mentirosos do PT, o país vinha de uma política econômica estável, tudo correto. A verdade é que a dona Dilma Rousseff fez exatamente o que ela dizia que o seu adversário faria. O povo brasileiro precisa acordar. E aí eu volto aqui para o que eu iniciei a minha conversa falando dos movimentos, os 3 grandes movimentos que aconteceram nesse país. O movimento que foram as pessoas na rua para pedir para salvar o país. E nós estamos aqui convocando o povo brasileiro a voltar para as ruas, para não permitir que o PT implante esse modelo criminoso que eles querem implantar no país. Essa eleição, ela já mostra exatamente o que o PT pretende. O PT vai tentar calar a internet, vai tentar calar a imprensa, o PT vai tentar transformar o MST numa milícia, o PT já persegue evangélicos no Brasil e o PT ataca principalmente o Exército Brasileiro. O maior inimigo dessa organização criminosa, que hoje está se apoderando inclusive do Supremo Tribunal Federal, não é o PSDB. Engana-se quem acha que o maior adversário do PT é o PSDB. O maior adversário do PT é as Forças Armadas Brasileiras e o povo evangélico. É contra esses 2 grupos que o PT tem trabalhado para detonar, para acabar. Os evangélicos são perseguidos porque defendem um modelo conservador da sociedade e quase que naturalmente são de direita. Do outro lado, o Exército Brasileiro é o nosso maior patrimônio, é a nossa defesa. São os nossos zagueiros, falando aqui na gíria do futebol. É quem defende essa pátria. E é justamente esses órgãos que o PT quer atacar, que é o Exército Brasileiro. Eu chamei os PT porque deve ter outros partidos embutidos aí nessa organização criminosa que termina virando PT também. Então eu quero fazer esse alerta. Gente, vamos para as ruas, vamos protestar contra essa organização criminosa que cometeu o mensalinho, o mensalão, que fez agora um rombo gigantesco na Petrobras
e que vai fazer com esses aumentos de taxa de juros, com esse aumento no combustível, com aumento na energia, um rombo muito maior no seu bolso.